crescimento. Não sei se você já sabe sobre isso, mas tem sido uma das chaves aí que tem mudado minha cabeça. E eu aprendi que o crescimento é quando você ativa a sua identidade, quando você busca um autoconhecimento, você começa a virar uma potência, né? Então, quero falar um pouco sobre isso. E bora pra cima aí nessa jornada aí juntos. Fechou? Então, o que tá acontecendo, né? Assim, o que eu quero transmitir pra vocês, etc. É algo muito legal. É algo que tem me ajudado, é algo que tem base bíblica pra isso, tá? Eu vou usar alguns textos aqui, mas algo que, assim, se você levar pra sua vida, é certeza que você vai buscar um real crescimento. A gente fala, né, de muitas coisas, de conquistas, e desde sim, você pode conquistar sim as coisas, você pode sim ter sonhos, objetivos, alvos, só que com o coração correto, como eu falei na primeira live, expliquei um pouco sobre o coração, sobre a motivação do seu coração, é da mesma forma para crescer também. Mas num determinado momento da minha vida, assim, eu busquei crescer, sabe? Para mim, Deus não queria que eu crescesse. Mas Deus quer que você cresça, Deus quer que você cresça. Imagina que essa analogia é uma analogia para a gente imaginar, tá? Você não é um produto de Deus, mas vamos imaginar. Quando o fabricante ele cria um celular, vamos lá, a Apple, um fabricante nunca vai criar um celular para ele ser uma catástrofe, para ele ser o menos vendido, para ele ser o pior do mercado. Não, o fabricante vai criar um produto para que ele seja vendido, para que ele ajude pessoas, para que ele exploda, para que ele cresça mesmo, sabe? Então nenhum fabricante cria um produto pensando em que ele tem que ser o pior, não. Os fabricantes criam produtos para que eles sejam excelentes, para que eles sejam vendidos, para que eles façam dinheiro, etc. E assim é para com Deus, só que você não é um produto, claro. Mas você acha que Deus não quer que você cresça? Se você tem algo de Deus aí dentro de você, por que Deus não quer que você cresça e expanda esse algo que está dentro de você? Será que já não é o momento para você crescer e expandir o que Deus colocou dentro do seu coração? Quantas pessoas será que precisa ouvir o que você tem dentro de você, o que você carrega, o de Deus, que eu, Nicolas, não carrego, que outras pessoas não carregam? Essa mensagem está com você. Já parou para pensar nisso? E aí você fica se culpando, se eu crescer eu vou me afastar de Deus, se eu crescer eu vou... Deus vai ficar longe de mim. E eu desmistifiquei tudo isso na minha cabeça. Eu também pensava assim que se eu não crescesse eu estava perto de Deus, e se eu crescesse eu ia estar longe dele. Para mim o dinheiro seria, nossa, se eu tiver dinheiro, como que eu vou estar perto de Deus se eu estou com dinheiro? E eu vi que o coração, a motivação do seu coração, se ela estiver correta, se ela estiver junto de Deus, se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, se você é uma pessoa que sabe que Deus está falando com você faz tempo, só que você está com medo, o medo é uma fé contrária. O medo e a fé é da mesma matéria, só que o medo é uma contrária disso. O medo é acreditar em algo que não existe. Você criou na sua cabeça. A fé é ter a certeza de algo que vai acontecer e ter convicção daquilo que vai acontecer. A fé, eu costumo dizer para alguns amigos meus, é você ter a certeza que você acessou no mundo espiritual e que vai acontecer no mundo natural, sabe? Eu exercito muita fé na minha vida, assim, em muitas coisas. E eu vejo Deus me honrando, assim, eu vejo Deus... Não é porque é o Nicolas, mas é porque eu sou amigo dele, então... O que eu tenho fé, como eu conheço um pouco do coração de Deus, não tudo, porque é imenso, a gente consegue entender o que está no coração de Deus, que já é nosso. Então você começa a ativar aquilo, você começa a tirar aquilo para fora, você começa a arrancar isso que está no coração. Por quê? Porque assim você vai ativando sua fé. E a fé, você pode fazer testes com pequenas coisas, você pode falar, não, eu tenho fé que vai acontecer essa oportunidade, eu tenho fé que minha família vai ser salva, eu tenho fé que vai acontecer.
A fé é ter a certeza que vai acontecer, mesmo que o cenário diga que não. A fé é você ter certeza, vai acontecer, mesmo que o cenário tá gritando que não. Por quê? Porque eu tenho um Deus, porque eu tenho um amigo, eu tenho um Pai, e Ele falou que tudo que eu crer no nome dEle acontecerá. E como isso? Com o coração alinhado com o coração do Pai. Exato. As nossas orações são ouvidas quando você está com o coração alinhado com o Pai. Por quê? Você está rasgando o seu coração, está conversando com Ele, porém, você já está ligado com Ele no coração. Então, aquilo que Paulo também fala, orai sem cessar, é normal, gente. Eu estou orando a todo momento, e a oração não é você se ajoelhar toda hora para falar com Deus, você ir pro seu quarto toda hora. Não, oração é aqui, ó. Você tá orando, tá falando com Deus, tá rasgando seu coração com o Pai. E o Pai ama ouvir o nosso coração, o Pai ama nos ouvir. Não tenha dúvidas que Deus ama ouvir o seu coração, que Deus ama ouvir o que tá pegando na sua vida, sabe? Mas não fica achando que Deus é iFood, ai Deus, eu quero aquilo, quero isso, sabe? Também não fica reclamando. Comece a agradecer tantas coisas boas que Deus já te fez, tantas coisas que Deus já te entregou, sabe? Começa a analisar os fatos, o que aconteceu na minha vida depois que eu conheci a Deus, ou quando eu conheci esse Deus que esse Nicolas está falando, sabe? É incrível, assim. Se eu fazer uma comparação do meu passado com agora, Deus me deu 1000 vezes mais em conhecimento, em sabedoria, em maturidade, em financeiro também, mas em todas as áreas. Algo que você pode estar errando é achando que Deus vai derramar só em uma área. Como que um Deus completo derrama só em uma área na sua vida? São em todas. Por isso que a prosperidade é crescimento, e crescimento em todas as áreas. E se Deus é a provisão, como que você vai receber só algo em uma área de Deus? Ele vai derramar tudo em todas as áreas, saca? Você tem que estar aberto para isso. Então, sobre o crescimento, eu aprendi isso, que ele é natural. Sabe, o crescimento é natural, só precisa ser semente. A semente só precisa ser semente, você não precisa ser esforço. Eu não digo para você ter uma vida de preguiçoso, eu não digo para você ter uma vida de procrastinador, mas de você entender que você sendo você, plantando correto, sendo semente, a colheita é inevitável. Vai dar a lógica. Por que vai dar a lógica? Porque você plantou. Tem gente querendo sacar sem depositar. Eu vi algo assim, é verdade. Tem gente querendo colher sem plantar. Então você tem que plantar, seja semente. E para isso, não tem esforço. Seja você, ande com as pessoas corretas, seja honesto, busque a Deus com todo o seu coração. Seja sincero com o Pai. Já basta você colocar máscara para fingir ser algo para as pessoas. Mas com Deus, não adianta. Mesmo se pôr a máscara para falar com Ele, Ele está vendo lá no seu íntimo. Sabe? Então o verdadeiro crescimento é você crescer em todas as áreas com Deus. E por que, Nicolas? Para mim isso parece loucura o que você está falando. Porque o evangelho para muitos é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Quando eu me deparei com o verdadeiro evangelho, assim, quando eu bati de cara com Jesus, eu falei, eita, nunca que agora eu bato o olho na Bíblia e falo, que Deus horrível, nossa, que Deus bravo. Eu falo, nossa, que Deus amoroso. Como que ele amou tanto, como ele amou tanto Adão e Eva a ponto de tirarem eles do Éden. Você já parou pra pensar nisso? É que as pessoas têm essa visão, né? Não, Deus tirou Adão e Eva do Éden porque eles pecaram, Deus estava bravo com eles. Será mesmo, gente? Será mesmo que foi isso? Não foi. Mentiram para você. Deus só tirou Adão e Eva do Éden para que eles não comessem do fruto da vida novamente. Do fruto da vida, não novamente, mas se eles comessem do fruto da vida. Por quê? Se eles comem do fruto da vida eterna, eles iam pecar na eternidade. E aí o pecado não ia ter perdão. Olha como que é um Deus amoroso isso. Não de você tirou da sua cabeça que Deus arrancou Adão e Eva do Éden porque ele estava bravo com eles, não. Ele amou tanto eles que teve que tirar eles, colocar anjos em volta ainda da árvore da vida, para que eles não pecassem na eternidade, para que houvesse perdão. Sempre foi um Deus de amor. A essência de Deus, nem a essência, ele é amor.
A carta de João fala muito sobre isso. E como que eu, um amigo dele, um filho, não vou transmitir esse amor para vocês? Então, eu quero que você se sinta amado pelo Pai. Entenda, Deus te ama de verdade, não é essas balelas que já contaram para você. Ai, Deus te ama. Tá, Deus me ama, eu sei. Não, Deus te ama de verdade. Ele tem cuidado de você, você às vezes nem tá percebendo, mas as escamas dos seus olhos vai cair, você vai ver o quanto ele te ama, sabe? Você vai ter experiências com Deus, você vai começar a ter visões, você vai começar a sentir desse amor, você vai transbordar desse amor na vida de pessoas. Por quê? Porque Deus é amor. Preste atenção. Ame pessoas, cuide de coisas e tenha filhos. Eu não cheguei nessa parte ainda, mas um dia vai chegar, não tem pressa. Mas entende? Não é você usar coisas também, não. É você cuidar daquilo que Deus colocou na sua mão. Você é um mordomo do reino. O que é um mordomo? O mordomo não é um servo. O mordomo, ele é um administrador das riquezas daquele dono. Olha a diferença. Vocês já sabiam disso? Que mordomo não é servo. Mordomo não é o escravo do dono. O mordomo, ele é simplesmente a pessoa que gerencia os recursos do dono. Mentindo pra você também, né? Sobre que era mordomo. Mas meu. É tudo tão leve, é tudo mais leve com o amor de Deus nas nossas vidas. Então a gente tem que se alimentar desse amor, a gente tem que se encher desse amor. E quando você se enche do amor de Deus, esse amor, ele te inunda. E aí você começa a ouvir algumas músicas, por exemplo, eu ouvia muitas músicas falando de amor, de Deus assim, oh impressionante, infinito. Muitas músicas assim que eu falava, como que a pessoa canta isso? Como que ela chegou a esse ponto aí de mentir tanto? Sabe? Vinha isso na minha cabeça, como que a pessoa mente tanto? E eu falo, como que eu não acreditava nisso? Como que eu não vivi isso antes? Desse amor grandioso, desse amor de um pai que cuida tão bem de mim, sabe? Então é você ter experiências reais com Deus, para você entender o que é o crescimento. Desde crescimento espiritual, crescimento almático, crescimento de conhecimento, crescimento de experiências. E aí você pergunta assim, Nicolas, você fez algum esforço? Você tentou ser alguém que você não era para crescer lá? Não. Eu só sou eu. Eu só sou quem eu sou e vou melhorando aquilo que já está dentro de mim, aquelas coisas que estavam apagadas dentro de mim. Eu só sou o Nicolas. Entende? Então, por isso que eu falo que o crescimento ele é natural, porque basta você ativar sua identidade, basta você ter clareza do seu propósito, sabe? E é por isso que eu tô aqui. Se fosse para mim ajudar pessoas que já são ajudadas, elas não precisam de ajuda. Mas você precisa de ajuda, meu irmão, minha irmã. Então eu tô aqui para te ajudar. É para isso que eu abro essas lives, para ajudar vocês. Eu quero que vocês cresçam espiritualmente, de conhecimento, de sabedoria, porque o Brasil vai precisar de vocês. Deus chamou cada um de vocês que está me assistindo aqui, eu falo com total convicção, olhando nos seus olhos. Deus te chamou, Deus te escolheu. É por isso que eu estou aqui. Deus está falando com você e é por isso que eu estou aqui. Vamos andar juntos, bora crescer juntos. Se conecte com as pessoas corretas. Pare de andar com pessoas que não querem crescimento. Pare de andar com pessoas que não querem ir para o próximo nível. Deixa as pessoas no nível que elas querem estar. Depois você aparece com o resultado, elas vão vir atrás de você e você vai ajudar essas pessoas da mesma forma. Não é aquilo que ensinaram para você, as pessoas não querem ir, abandone elas, deixa elas para trás e já era, não. Quando você tiver resultado, essas pessoas vão perguntar o como. E aí você mostra como faz, ensina, sabe? E é só aquilo também, às vezes, isso é um caso ou outro, tá? É muito difícil acontecer isso com pessoas que não querem o próximo nível e só vem quando você tá com resultado. Mas ajude do mesmo jeito. Jesus não mudou porque Judas traiu ele. Jesus continuou sendo Jesus, sabe? Se Jesus é o nosso modelo, por que a gente modela tantas coisas, tantas pessoas? Jesus é o modelo. Quando esse modelo entra dentro de você, você não precisa mais ficar fazendo coisas. A gente foi doutrinado a fazer coisas, faça isso e faça aquilo. Não, viva isso. Como assim? O que é viver a palavra? Você
Não precisar ficar fazendo, ai, toda hora eu tenho que lembrar que isso e aquilo. Não, é você viver isso. Quando isso você começa a viver e vira um hábito, não tem mais essa de fazer. Eu tô vivendo aquilo, eu tô fazendo mas ao mesmo tempo tá dentro de mim. Eu vivo daquilo, eu transpiro aquilo. Meu coração tá cheio disso, porque eu tô vivendo o evangelho, eu tô vivendo do amor de Deus, eu tô vivendo do crescimento agora de Deus. Entende? Então quando você vive algo e não fica só fazendo, é natural. Então, o crescimento natural é quando você começa a viver com o crescimento. E o crescimento é Jesus na sua vida. É Ele que vai dar a vida eterna para você. Foi Ele que me restaurou de tudo que eu fazia, de bebedeira, de drogas, de um monte de coisa, sabe? E eu nem tenho cara disso hoje, as pessoas falam, né? Eu fico tão feliz quando eu ouço isso, sabe? Você nunca não tem cara disso quando eu dou um breve testemunho e falo, graças a Deus que eu não tenho cara. Acho que eu nunca tive cara, na verdade, sabe? Eu acho que eu só era um intruso ali, procurando uma tribo. E Deus me chamou pra tribo dele, sabe? De ser amigo, de me tornar um amigo, né? Que a gente se aperfeiçoa isso. E você tem que valorizar suas experiências com Deus. O que Deus já falou com você? Guarde isso com todo o coração. Continue firme com Deus. E para nós terminarmos, quero fazer uma oração também no final. Você que está aí, fica até o final. Quando Deus circuncidou meu coração, antes eu tinha me rendido a Deus, assim, eu falei, Deus, eu me rendo à sua vontade. E não tô falando nessa calmaria, mas foi quase gritando, chorando muito. E porque eu cresci, só que eu cresci eu tinha até o favor de Deus, mas sem ter o coração ligado com Deus. Foi um crescimento assim, sabe? Ó, tô te vendo aí, Deus, tô subindo. Quando eu tiver grande a gente conversa, mais ou menos isso, sabe? E aí Deus falou, quando você tiver grande, dá graças a Deus que eu tô te moldando agora. E aí eu falei, nossa Deus, muito obrigado. E aí foi a hora que eu me rendi assim, no meu quarto, eu ajoelhei e pedi para que Deus não me entregasse minhas próprias paixões, aos meus próprios desejos. E eu quero ler um versículo sobre isso na hora que eu orei, né? Eu falei, Deus, não me entregue aos meus próprios paixões e meus próprios desejos, porque eles são ruins. Eu quero viver os desejos do Senhor para minha vida, eu quero viver os seus sonhos para mim. E isso, por incrível que pareça, eu renunciei a muitas coisas. Só que teve coisas que Deus não pediu para mim renunciar e eu tava já renunciando porque eu tava disposto e ainda tô, se Ele mandar, a largar tudo por amor a Ele. Hoje eu falo isso com toda certeza. Com aquela música, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Eu tenho certeza absoluta disso. Por quê? Porque eu vivo isso, eu transmito isso, isso está dentro do meu coração. Então quando eu parei tudo, eu falei, Deus, eu quero parar tudo para te encontrar. E aí meu coração já não tá ligado mais em coisas, não tá ligado mais em nada que é material. Embora eu almeje coisas materiais, porém eu sei que o propósito, o fim, é o espiritual, é Deus, sabe? Hoje o maior erro de nós seres humanos é colocar Deus como um meio e não como o fim de uma coisa. Como assim? Você inicia uma jornada e nessa jornada você usa de Deus para chegar num fim que você quer, num propósito. Por exemplo, você quer comprar um relógio, tá? Aqui tá um relógio meu. Você quer comprar um relógio. E aí para comprar esse relógio, você coloca Deus aqui no meio. Você coloca Deus no meio para você chegar no relógio que você tanto quer. Você coloca Deus no meio para chegar em coisas que você quer. E aí o que você faz? Você trilha uma jornada, põe Deus no meio para Ele te abençoar. E aí você pega o relógio e Deus ficou lá no meio. Deus ficou aqui, o relógio chegou nas suas mãos e você agora está com o coração inteiro em um relógio. Como que é, Nicolas, colocar Deus como fim? Iniciei minha jornada, Deus está aqui. Deus está aqui. Essa é a minha jornada. Deus está aqui. Eu vou trilhar minha jornada. Eu sei que Ele vai estar em todos os lugares, só que Ele ainda é o fim de tudo. E olha que louco. Louco assim, né? Que lindo, né? Ele é o princípio, o meio e o fim. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Ou todas as suas respostas
Isso eu falo com total convicção novamente. Está em Deus, está em Cristo. Só que se você ficar só na teoria, ficar só lendo a Bíblia, isso não é ruim ler, mas só tendo conhecimento aqui das letras, e quando o apóstolo Paulo fala que a letra mata, não está se referindo à Bíblia, tá? Sobre a lei. Mas, se você estiver só com interpretação bíblica, é bênção, etc. Mas se você não tiver uma vida espiritual com Deus, sabe? Eu comecei a ler a Bíblia e falei, eu me recuso a não ter um relacionamento com esse Deus que fez muitas coisas, sabe? Como que um camarada anda sobre o mar com um Deus desse? Como que pessoas tinham visões? Como que Paulo foi arrebatar os terceiros céus? Eu me recuso a não acreditar nisso. Eu sei que tem muito tagarela, muita pessoa enganosa, fraudulenta com o evangelho e falando que tem experiências, que tá vendo o anjo, que o anjo tá falando com ela agora. E eu até acredito nisso, mas pessoas até desmistificaram muito isso, sabe? E eu acredito que através do relacionamento a gente vai ter experiências com Deus. Se ele é um Deus grandioso, eu imagino que ele tá não louco, né? Que Deus não é louco, mas que ele tá com tanto anseio de mostrar pra gente as coisas, só que a gente não tá buscando corretamente, a gente não vive aquilo, a gente só tá fazendo, a gente só tá cumprindo regras. E quebre regras, mas viva de princípios. Porque princípios foram estabelecidos antes. Princípios, as primeiras coisas que foram estabelecidas. Se você seguir isso, cara, em todas as áreas, saca? Então, se ajunte perto de Deus, seja um com Ele. E vamos lá, só para vocês entenderem o porquê que eu fiz aquela oração quando eu estava no meu quarto e me rendi a Deus. Quando eu fiz essa oração, eu lembrava só desse texto. Por isso que o Espírito Santo ele nos lembra de muitas coisas. E quando eu fiz essa oração, vinha direto esse texto, Romanos 1. Romanos 1, eu só não lembrava o versículo na hora, mas eu falava, Deus, não me entregue as minhas próprias paixões, Deus, não me entregue ao que eu quero. O que o Senhor quer para mim? O que o Senhor já desejou para mim desde a eternidade? Eu quero viver isso. E eu achava que você viver o que Deus quer, você abandona os seus sonhos, você ia viver uma vida triste, você ia viver uma vida, eu abandonei todos os meus sonhos para Deus, Deus tomou meus sonhos, Deus matou meus sonhos. Eu achei que ia ser assim, eu achei que ia viver uma vida miserável assim, uma vida que, nossa, triste, porque agora não tenho mais sonho, eu tô vivendo os sonhos de Deus e é muito chato viver os sonhos de Deus, na minha percepção na época, né? Foi a melhor coisa da minha vida, foi viver os sonhos de Deus. Por quê? Porque viver os sonhos de Deus é viver o que Ele já colocou no seu coração desde o princípio. Viver os sonhos de Deus, na realidade, é viver os seus sonhos. Por quê? Porque viver os sonhos de Deus, você joga todas essas coisas que você construiu, que era seu sonho, que realmente não era, e você agora começa a se alimentar de Deus, e Deus começa a mostrar o que realmente são os seus desejos, o que são realmente o que você almeja, onde você vai chegar, e aí você começa a decolar, só que agora com a pessoa dentro de você, como se fosse um foguete. E Deus agora é o combustível desse foguete. Entende? Não é pelo seu esforço, não é pela força do seu braço. E quando eu entendi isso, ficou tão leve crescer, ficou tão leve estar junto de Deus, que eu entendi que Ele me ama muito. E olha só o que eu orei falando para Deus. Eu me baseei nesse texto, ó. Por esse motivo, que motivo? Que as pessoas tocaram a glória de Deus, pela glória do homem, que as pessoas começaram a pecar assim, nossa, de todas as formas, homem com homem, mulher com mulher, e isso na época de Romanos, tá? A gente, embora tenha hoje ainda, mas para vocês entenderem, isso acontece faz muito tempo. Então, se você quer viver do mesmo, isso aí tá faz tempo, é só você olhar, é só você analisar. Então, ele tá falando sobre isso, por esse motivo de pessoas trocarem a glória de Deus, não querer contato com Deus, mesmo conhecendo que Deus está em todos os lugares. Sabe por quê? Porque olha só o que diz aqui, ó. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira tais
de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. O que Deus está falando? Eu deixei tudo explícito para vocês que tem um Criador. Se você buscar em todo lugar, você vai cair perto de mim, você vai entender que eu existo. Só que as pessoas, elas não querem isso. E por esse motivo de elas não querer seguir os seus próprios desejos pecaminosos, suas próprias... tudo, bebedice, beber muito, viver uma vida de prostituição, de adultério, uma vida de homem com homem, mulher com mulher, de homossexualismo. Então, isso tudo as pessoas, algumas, claro, não são todas, tem pessoas que têm bloqueio emocional de criança, etc. Mas tem pessoas que realmente sabem que Deus existe e tô nem aí, eu vou fazer o que eu quero e beleza. E olha só, por esse motivo Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as suas vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação dos seus próprios corpos entre si. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Quando Deus fala assim, Ele entregou, Ele fala, ó, eu entendi que o amor de Deus Ele te persegue, sabe? Deus vai dando muitos sinais, sabe? A gente às vezes tá tão desligadão, mas uma hora você cai na real. Mas o amor me perseguiu de uma forma que eu falei, tá bom, eu me rendo, chega, sabe? Eu já entendi o que o Senhor quer e isso eu falo rindo hoje, mas chorava muito. Porque eu falei, nossa, você ainda me ama desse jeito, eu parei tudo e você se mostrou pra mim. Sabe, eu nunca tinha tido uma experiência de um Deus que me amava, de um Deus que me cuidava, de um Deus que zelava da minha vida. E quando Ele mostrou que realmente me amava, que realmente Ele se importa comigo e não é uma lorota de falar, Deus se importa com você porque Ele te criou, não. Deus se importa por você porque Ele te tornou filho, Ele tá louquinho para que você ative sua identidade como filho, se relacione com Ele, ame a Ele de todo o coração. E aí eu fiz essa oração, falei, Deus, não me entrega minhas próprias paixões, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo à sua vontade, eu me rendo ao Senhor, eu me rendo ao seu amor, porque o que me constrangeu não foi a ira de Deus, o que me constrangeu foi o amor de Jesus. Foi esse amor que eu falei, uou, esse camarada me ama muito, e por que eu não me sinto amado? Aí eu comecei a ter aquelas crises, assim, né, crises no bom sentido, né, crises de como que um cara me ama muito e eu não me sinto amado, eu não me valorizo, eu não cuido do meu corpo, eu não cuido da minha alma, eu não cuido da minha mente, eu não cuido nem do meu espírito, eu não sei nem ouvir o espírito. Eu falei, não, como que eu faço pra chegar nele, pra eu sentir esse amor? Só a cabeça. Se ele já tava comigo, né? Só bastava eu clarear isso. Então o amor de Deus, ele te persegue, sabe? Agradeça por isso. Agradeço porque tem pessoas que Deus já entregou já e Ele ainda insiste em você, Ele ainda insiste em te amar, Ele ainda insiste em confiar em você. E isso não é porque Deus quer que você esteja perto dele assim, ai, coitadinho, fica perto de mim por favor, não. É porque não existe vida sem Ele. Vamos fazer uma parábola, a gente está dentro de um mar, somos peixes, só que você quer ter uma vida fora do mar. E o que te dá vida é a água do mar. E se você viver fora do mar, você não tem vida. A ausência de Deus é ausência de vida, é morte. Então agradeço porque o sol Ele deu para nós, tudo Ele deu para nós. As nuvens, eu fico refletindo muito quando eu olho para as nuvens assim, eu falo, eu acho que Deus pegou um pincel assim, fez as nuvens, sei lá, é muito bonito, sabe? O sol batendo dentro da nuvem, ela ficando esbranquiçada assim, aquele negócio brilhoso. Você começa a contemplar o que Deus fez e aí você fala, uou, Ele me ama tanto, olha as coisas que Ele deixou. Se apegue no simples, seja uma pessoa simples, sabe? E vai crescendo na simplicidade, vai crescendo junto de Deus, vai crescendo com aquele que pode te dar um real crescimento. Honre sua família, cresça. Coloca um motivo para você crescer, sabe? E é maior. Hoje, antes eu falava assim, eu tô crescendo por causa da minha família. Hoje eu não tô mais crescendo por causa da minha família. Eu tô crescendo porque Deus me ama muito.
E eu vou crescer por causa dele agora. A motivação tá certa. E todos à minha volta vão ser beneficiados. Minha família, todo mundo que tiver à minha volta vai ser abençoado. Por quê? Porque agora eu não tô fazendo por pessoas, eu tô fazendo para Deus. E Deus ama pessoas. Só que o fim de tudo não é mais as pessoas, é Deus. E as pessoas, como Deus a ama, eu vou ensinar para elas que existe um fim. E esse fim é Deus. E existe um começo. E esse começo é Deus. E existe um meio. E esse meio é Deus. Então não use Deus como um meio para alcançar algo no fim que não seja Ele. Se seu alvo é Cristo, se seu alvo é Deus, se você quer ser uma pessoa cheia de Deus, se você quer ser uma pessoa próspera, um empresário de sucesso, se você ter Jesus no seu coração, cara, você vai decolar, tá? Isso parece até aquele evangelho triunfalista, mas não é. Eu entendi que Deus quer sim que a gente cresça, que Deus quer sim que a gente evolua, que você seja dono de empresas, que você tenha escolas. Por quê? Porque isso vai glorificar o nome dele. Tá chegando um momento no Brasil que nós cristãos, e você que tá aqui comigo e quer aprender um pouco como um cristão pensa, eu peço até desculpa porque talvez você achou, foi numa igreja, ou viu alguém que dizia ser cristão e ela te decepcionou por isso, sabe? Eles não têm culpa, sabe? Eles só estão te apresentando um Deus que ele conhece. Ele não conheceu ainda esse Deus de amor. Embora ele leia daquilo, ele até tente, mas, sabe, perdoe eles, libera essas pessoas que te machucaram e aprenda que Deus é amor, ele tá assim, ó. Vem, filho. Sabe? E quando eu aprendi isso, isso me fez perder a graça em tudo. Pode colocar tudo na minha frente. É claro que no início o seu coração vai dar aquela gritada, mas meu espírito ele vem, pum. Deus te amou tanto, você vai colocar o coração em coisas. E aí é natural, sabe? Eu vivo isso. E pra mim é natural. E pode ser pra você também, meu irmão. Não se baseie só no que eu tô falando, vai atrás das suas experiências com Deus, vai atrás de buscar a Deus de todo o seu coração, de Ele tocar o seu coração. Eu tenho certeza que você nunca será o mesmo. Eu nunca mais fui o mesmo, sabe? Jesus é... Uma vez que Jesus me tocou de verdade, que eu me senti amado por Ele, tudo perde a graça. Tudo só não perde sentido porque tem ele fala que é pro reino, e se é pro reino eu tô junto. Mas, sabe, tudo perde o sentido no sentido de quê, né? Ficou meio estranho nessa frase. Mas no sentido de as coisas já não te movem, as coisas já não enchem seu coração. O que enche seu coração é aquele que te deu vida, é aquele que te ama absurdamente. É aquele que me ama, que te ama, meu irmão. Então, meu desejo de coração é que você se sinta muito, mas muito amado por Deus. Que você sinta o cuidado dele, presencie o cuidado dele na sua vida. Porque isso me curou, sabe? O resultado também cura, mas o resultado em todas as áreas, né? O resultado cura. O resultado espiritual, o resultado almático, o resultado físico, ele cura. Você vê que está acontecendo algo, ou até mesmo não vendo, mas crendo que vai acontecer, e aquilo acontece, aquilo vai te curando, você vai tomando maturidade, você vai tendo experiências. E foi isso que aconteceu na minha vida. Amém? Vamos orar. Quero que você seja abençoado com essa live. E cola junto comigo aí. Fechou? Todos os dias, segunda e quarta, às 5h29. Aconteceu algumas coisas aí, eu tive que adiar. E aí tô aqui com vocês. Mas é isso aí. Estou feliz de estar aqui com vocês. Estou feliz de poder compartilhar isso, sabe? Compartilhar um pouco do Pai, de compartilhar um pouco do que Deus faz. E é isso que move meu coração, sabe? É crescer junto de Deus e ajudar pessoas e transformar vidas através do Evangelho. E o fim é Deus, o começo é Deus e o início é Deus. Fechou, meus irmãos? Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor é muito bom. E o seu amor dura para sempre. Eu agradeço, Pai, pelas pessoas que estão aqui, pelas pessoas que vão assistir.
Que elas venham ser tocadas, ó Pai, pelo Teu amor, Pai. E entender que o verdadeiro crescimento está em Ti. Está em ser um com Você. O verdadeiro crescimento em todas as áreas. O Senhor não tem ciúmes de a pessoa ser bem-sucedida. O Senhor só quer que o coração esteja total em Você. E quando eu entendi isso, minha vida mudou, Pai. E eu peço que, por favor, Pai, que essas pessoas venham ter essa clareza, que o Senhor ama muito elas, que o Senhor ama muito cada alma, que o Senhor tem um cuidado especial com a vida de cada um e que o Seu amor é tudo. Sem o amor nós não podemos nada. E, Pai, eu peço que tire, Pai, essa visão errada que eles têm do que é amor, essa visão errada que eles têm do que é ser assistido por Deus. Por favor, Pai, tenha misericórdia de mim, da vida dos meus irmãos. Tira as escamas, ó Pai. Se tem algo também que eu ainda não enxerguei no Seu amor, ó Pai, me revela, me ajude a achar isso. Eu peço que assim também seja com os meus irmãos. Se mentalize agora como se você estivesse em cima de um precipício e embaixo você só vê uma água, um mar enorme nesse precipício. E só tem você e não tem mais ninguém para te empurrar. Só que você sente algo no seu coração e pula desse precipício. Quando você pula, você afunda num mar. Só que esse mar, ele não te afoga. Você começa a nadar e começa a ver as coisas que tem desse mar. E você começa a ficar assustado de tantas coisas que tem no mar. E você nem está percebendo que você está dentro do mar sem respirar. Você está nadando normal e você esqueceu que você precisava de respirar. E aí nesse mar sai uma voz falando contigo, falando: viu? O meu amor é grande. Você não precisa fazer esforço. Eu te sustento. Só seja semente. É como se vence essa voz de lá do fundo do mar falando com você. E esse mar é o meu amor que você mergulhou. E nesse meu amor você tem vida eterna. E eu te amo e eu vou cuidar da sua vida. E aí você sai desse mar, olha em volta e você já está prestes a entrar numa ilha. E nessa ilha já tem outras pessoas que foram tocadas por esse amor e já tem toda a estrutura para sair daquela ilha e voltar para a cidade e transbordar por amor para mais pessoas. Você já acabou de se secar, você viu o tanto de pessoas que está naquela ilha, aquele helicóptero para ir embora, e agora vocês têm uma missão. A missão é propagar do amor que você sentiu naquele mar. E você sabe que o mar é o amor de Jesus pela sua vida. E não só de falar do amor, mas viver esse amor na prática. E assim vidas serão transformadas pelas suas ações através do amor. E é para isso que Deus te chama. Pai, obrigado. Esfregue suas mãos. Fala assim: já é, já aconteceu, só acessar. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Tamo junto, vitoriosos.